Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Que bom. Vamos iniciar a nossa última aula do módulo 2, que é o sistema de superfície e capacidade. E também a minha participação neste curso. Eu sou o professor Rômulo Stefano e nós estamos no curso Interagindo com a Matemática. Nós estudamos, pessoal, o sistema métrico decimal e nós vimos que o sistema métrico decimal ele exatamente tem a sua base, o 10. Nós vimos que a variação de cada sistema que já foi estudado é de 10 em 10, no caso de comprimento, de 100 em 100 no caso de superfície, de 1000 em 1000 em caso de volume e de novo de 10 em 10 em caso de capacidade. Foram esses sistemas que nós estudamos. Mas o sistema métrico decimal é muito mais do que isso. O sistema métrico de medidas ele é formado pelo sistema de comprimento, o sistema de superfície, o sistema de volume, o de capacidade, o de massa e o de tempo. Pessoal, o que nós queríamos que vocês aprendessem nesses módulos que nós ministramos? No primeiro e no segundo módulo, que vai facilitar o seu entendimento para o terceiro módulo e os módulos seguintes. Gente, é a transformação da unidade. Nós gostaríamos que você, então, visse a unidade, soubesse ler a unidade, reconhecesse a unidade e pudesse fazer a transformação. Que você se capacitasse em montar aquelas tabelas para fazer as chamadas transformações de unidade. E nós vimos isso no de comprimento, no de superfície, no de volume e no de capacidade. No sistema de comprimento, nós aprendemos que o metro é exatamente a unidade fundamental, não foi isso? Este aqui era a unidade fundamental. O metro originou os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos seriam exatamente as unidades que são maiores do que o metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Então você vai entender que todos os múltiplos são 3 unidades que estão acima do metro. E os submúltiplos, 3 unidades que estão abaixo do metro. Nós vimos que a variação no sistema de comprimento foi de 10 em 10, certo? E aqui nos mostra exatamente que toda vez que for de unidade superior indo para transformar para unidade inferior, nós temos que multiplicar por 10 ou potências de 10. Nesse sistema de comprimento, a gente pode ter multiplicação por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 ou por 1 milhão, que é o 6 zeros, é o máximo que a gente tem no comprimento. Mas isso não quer dizer que vai se repetir no de superfície e no de volume, porque no sistema de superfície a variação passa de ser de 100 em 100, então eu posso obter, por exemplo, aqui 10.000, né? Posso ter 100.000 e assim sucessivamente. A regra de transformação de superfície é a mesma. Nós vimos aqui no de superfície que, no caso, o metro quadrado é que é a unidade fundamental. E então ele formou 3 múltiplos, que foi o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Os 3 submúltiplos, que foi o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. A regra de transformação de unidades segue a mesma. Unidade superior para inferior, multiplica. E unidade inferior para superior, divide. Certo? Só que a variação do sistema de superfície é de 100 em 100. Depois estudamos o sistema de volume. No sistema de volume, nós sabemos aqui que o metro cúbico é exatamente a unidade padrão desse sistema. Os seus múltiplos são o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. O seu submúltiplo é o decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Aqui na nossa tabela, de uma unidade para transformar para outra, a variação vai ser de 1000 em 1000, por isso que ele é cúbico. E aí, nesse caso, obedece a mesma regra de transformação. De unidade superior para inferior, multiplicamos. De unidade inferior para superior, dividimos. E por último, nós estudamos o sistema de capacidade. E nós vimos que no sistema de capacidade, a unidade padrão é diferente dos outros sistemas. Porque no sistema de comprimento, superfície e de volume, as unidades padrões eram metro, metro quadrado, metro cúbico. Mas no sistema de capacidade é o litro que é a unidade fundamental. Certo? E aí esse litro origina os 3
unidades que são os múltiplos, que é o hectolitro, ou desculpa, quilolitro, hectolitro, decalitro. E as 3 unidades que são os submúltiplos, decilitro, centilitro e o mililitro. A variação é semelhante, é a mesma variação do sistema de comprimento. As unidades entre si variam de 10 em 10. E a regra continua a mesma de transformação de unidade. De unidade superior para inferior, nós devemos multiplicar. De unidade inferior para superior, nós devemos dividir. Então, nós vimos também, quando nós estudamos lá no comprimento, que além das unidades de comprimento como quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que são os padrões, nós temos também as unidades não padronizadas. São aquelas que são pouco utilizadas na medida de comprimento, mas elas existem. Então, portanto, nós temos que ter algum conhecimento sobre elas. Nós vimos que nós temos a polegada, que vale 2,54 centímetros, a milha 1,609 metros, a jarda 0,91 metros, o palmo 9 polegadas, o pé 12 polegadas. Qualquer problema que envolva uma essas unidades padronizadas, você vai ter que multiplicar pela quantidade que é dar. Por exemplo, se eu tenho 2 polegadas, você vai ter que multiplicar o 2 pelo valor de 1 polegada. Se eu tenho 10 jardas, eu pego a quantidade de jardas e multiplico pelo valor da jarda, que nesse caso é 0,91. Se eu tenho pé, eu digo que é 2 passadas, então eu pego 2 vezes 12 polegadas, acho nesse caso 24 polegadas, mas se no problema pedir quantos centímetros o pé tem, você teria que multiplicar o valor, pegar o valor e transformar em centímetros, que aí nesse caso a polegada já é dada em centímetro. Na medida que você multiplica 12 vezes uma quantidade, o resultado é em centímetro. E eu posso pedir ainda para transformar em metro, aí você pegaria o resultado e transformaria em metro. Mas eu quero que você preste atenção muito aqui nessa parte dessa nossa revisão. Medidas agrárias. Dentro das medidas de superfície, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, nós temos as chamadas medidas agrárias. É como se fosse um sistema dentro de outro, certo? Essas medidas agrárias servem para medir a superfície dos campos, plantações, pátios, sítios, fazendas, entre outros. Então, por exemplo, eu posso dizer, quando você já ouviu falar que uma fazenda tem 12 hectares, 100 hectares. Hectare é uma medida, é uma grandeza agrária, certo? Que pertence ao sistema de superfície. Vamos conhecer então. Então, os terrenos agrícolas são muitas vezes medidos em área e hectares, certo? Então, às vezes você vê que um terreno tem 12 ares, o terreno tem 12 hectares, então elas são o área e o hectare são medidas agrárias. O que nós queremos? Queremos que você aprenda o seguinte: HA significa hectare, o A significa área e o CA significa centiária. Então aqui é como se a gente tivesse um sistema desse jeito aqui, gente. Ó, vou tentar desenhar aqui para nós. Aqui vou botar a sigla de hectare, que é HA. Aqui no meio é área e aqui é CA. Então, no sistema de medidas aqui, o A é a unidade padrão, certo? No sistema de medidas agrárias, o A significa padrão. O HA, que nesse caso é o hectare, é a unidade superior. E o centiária, que é o CA aqui, é a unidade inferior. E aí, qual é a variação que nós temos entre eles? Aí você vai aprender que é de 10 em 10, certo? A variação entre eles é de 10 em 10, tá bom? Então, observe o seguinte, a outra coisa que eu quero que você aprenda, que 1 hectare vale 1 hectômetro quadrado. Se eu digo que a minha fazenda tem 3 hectares, é a mesma coisa eu estar dizendo que ela tem 3 hectômetros quadrados. E se no problema perguntar quantos metros quadrados essa fazenda tem, depois de você afirmar que 3 hectares é igual a 3 hectômetros quadrados, depois você pega os 3 hectômetros quadrados e transforma em metros quadrados.
utilizando a nossa tabela de transformação. Observe também que o valor do ARE, que é esse Azinho aqui, ele vale 1 decâmetro quadrado. Se eu digo que uma plantação tem 200 ares, é a mesma coisa eu estar dizendo que a plantação tem 200 decâmetros quadrados, certo? E se no problema perguntar quantos centímetros quadrados, quantos milímetros quadrados, quantos metros quadrados tem essa área, aí você vai ter que fazer a transformação. O centiare, ele tem o seguinte, ele vale 1 metro quadrado. Se eu tenho 20 centiare, é igual a 20 metros quadrados. Você nota que da transformação da medida agrária para a medida de superfície, não precisa multiplicar. É só trocar letra. No caso aqui, se eu tenho 20 hectares, eu tenho 20 hectômetros. 20 are, 20 decâmetros quadrados. 1 centiare, 1 metro quadrado. Só é mudar as letras. O valor continua igual. Ok? Então, observa aqui com nós. Transformação das unidades. Nós vimos que a variação é de 10 em 10. Então, aqui, se eu quiser transformar de hectare para área, eu multiplico por 10. Se eu quiser transformar área para centiária, eu também multiplico por 10. Mas de centiária para área, que no caso é voltando unidade inferior para superior, eu divido por 10. De área para hectare, eu também divido por 10. Nós temos duas unidades especiais, são chamadas alquierres paulistas e alquierres mineiros. Toda vez que você trabalhar com eles, vai ser dito no problema se o alquierre é mineiro ou se é paulista. Se ele for mineiro, ele vai valer 4,84 hectares, né? O HA. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho um terreno que tem 5 alquierres mineiros, eu quero saber quantos metros quadrados vale. Aí a primeira coisa que você vai fazer, multiplicar o 5 pela quantidade de hectares que vale os alquierres mineiros. Qual é a quantidade? 4,84. Você multiplica 5,84, aí dá um resultado em hectare. Mas nós já sabemos que o hectare vale hectômetro. Então esse é o valor que você vai encontrar da multiplicação de 5 vezes 4,84 vai ser dado em hectômetro e vou transformar em metro quadrado. Aí você vai utilizar exatamente a transformação de medidas. Do mesmo jeito você vai fazer com alquierres paulistas, que vale, cada alquierre paulista vale 2,42 hectares. Então aqui nós estudamos ontem também que o sistema de volume como sistema de capacidade, eles têm uma relação. Nós vimos que 1 metro cúbico é igual a 1 quilolitro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Eu posso até te dizer que essa relação aqui é a principal. É a que você deve mais aprender, é essa aqui. Mas as outras facilitam você no cálculo, certo? Porque aí fica mais claro como deve ser trabalhado. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, certo? Você nota que todas essas unidades aqui, elas estão no sistema de volume. E todas essas unidades aqui estão no sistema de capacidade. Observe que a regra aqui vale para os dois. Se 1 metro cúbico vale 1 quilolitro, é porque também 1 quilolitro é igual a 1 metro cúbico. Se eu tiver 2 quilolitros, eu tenho 2 metros cúbicos. Se eu tiver 10 metros cúbicos, eu também tenho 10 quilolitros. Do mesmo jeito com as demais. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós estudamos durante o módulo 1 até o módulo 2, nós estamos encerrando agora, coloque aqui no chat, coloque lá no nosso WhatsApp, porque daqui a pouco, queridos, nós vamos realizar a nossa avaliação sobre esses sistemas, ok? De agora, gostaria de agradecer a todos vocês por participarem deste módulo. Espero que tenha ajudado a você o entendimento, que você possa ter logrado êxito. E espero que vocês continuem, certo? Durante os próximos módulos, ainda nós temos o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto módulo. E a gente se encontra na aula final. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima oportunidade.